Você se lembra da Xuxa? A rainha dos baixinhos que encantou milhões de brasileiros nos anos 80 e 90 com sua alegria, músicas, programas e bordões inesquecíveis? Neste vídeo revelador, vamos mergulhar na história surpreendente de Xuxa Meneghel, desde sua ascensão meteórica até os erros que a tiraram do topo da televisão brasileira. Vamos mostrar como ela construiu um império, enfrentou a decadência da audiência, tomou decisões polêmicas e agora luta para manter seu legado vivo. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de nostalgia, polêmicas e revelações que você nunca viu antes. Deixe seu like, comente o que você acha da trajetória da Xuxa e se inscreva no canal para mais histórias impactantes do mundo dos famosos. Ela foi mais do que uma apresentadora. Xuxa Meneghel era um fenômeno. A mulher que parava o Brasil aos sábados, que fez milhões de crianças sonharem, dançarem e acreditarem que podiam chegar ao planeta Xuxa. Mas, o que aconteceu com essa estrela que parecia intocável? Como a maior comunicadora infantil do país se perdeu entre decisões erradas, quedas de audiência e polêmicas públicas. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história sem cortes, sem filtros. A ascensão e queda de uma rainha. A rainha dos baixinhos. O nascimento de uma rainha. No início dos anos 80, o Brasil assistia ao nascimento de um verdadeiro fenômeno midiático. Uma jovem modelo gaúcha de cabelos loiros, olhar carismático e sorriso contagiante começava a conquistar os corações do país. Seu nome era Maria da Graça Xuxa Meneghel, mas o mundo logo a conheceria apenas como Xuxa. A estreia como apresentadora no Clube da Criança na extinta TV Manchete foi o ponto de partida de uma revolução na programação infantil. Logo, Xuxa se tornaria a rainha dos baixinhos, uma figura mítica que transcendia a televisão. Com sua entrada na Rede Globo em 1986, com o Show da Xuxa, ela consolidou uma legião de fãs, vendeu milhões de discos e produtos licenciados. Virou boneca, estrela de cinema e até se destacou no mercado internacional. Era impossível viver no Brasil dos anos 80 e 90 e não saber quem era Xuxa. Ela não era só uma apresentadora, ela era um império. O domínio absoluto. Xuxa, a deusa da comunicação. Durante a década de 1990, Xuxa viveu o auge de sua popularidade. Seus programas batiam recordes de audiência, seus filmes arrastavam multidões aos cinemas e seus produtos licenciados eram vendidos em massa, de lancheiras a roupas de cama. Nada escapava do toque de ouro da loira. Ela foi uma das únicas brasileiras a conquistar um programa próprio nos Estados Unidos e na Argentina, tentando uma expansão global sem precedentes. Na televisão, ninguém competia com seu carisma. A estética colorida, os paquitas, os bordões e as músicas chicletes marcaram uma geração inteira. Crianças acordavam cedo só para vê-la gritar "Bom dia, baixinhos". Ela era tratada como uma divindade infantil. Sua imagem era cuidadosamente controlada, seus contratos milionários e sua presença quase diária na TV. Xuxa não era apenas a maior estrela da TV brasileira. Ela era um símbolo da cultura pop nacional. Mas como em toda história de glória, o destino começava a preparar o terreno para a queda. A queda silenciosa, audiência em declínio e um novo mundo. Com a virada dos anos 2000, o público infantil começou a mudar. A televisão enfrentava novos concorrentes. A internet surgia como uma ameaça silenciosa, e canais fechados como Discovery Kids e Cartoon Network tomavam espaço. O planeta Xuxa ainda tentava alcançar um público adolescente, mas a fórmula já dava sinais de desgaste. A apresentadora, agora mais madura, já não tinha o mesmo impacto sobre as novas gerações. Aos poucos, a audiência foi caindo, as críticas aumentaram e as grandes produções começaram a encolher. A Rede Globo, que um dia havia investido milhões na estrela, passou a buscar novas apostas. E o público infantil, agora seduzido por novos formatos e personagens, parecia não ter mais os mesmos olhos brilhantes para a rainha. O brilho começou a apagar, não de forma abrupta, mas como uma vela que se consome lentamente. A deusa da comunicação agora enfrentava o maior dos desafios: permanecer relevante em um mundo que não era mais o mesmo. Os erros que custaram caro. Em meio à luta para manter sua relevância, Xuxa cometeu decisões estratégicas que impactaram profundamente sua trajetória. A insistência em manter um estilo infantil quando seu público já havia crescido. A resistência em se reinventar como apresentadora de variedades e a demora para entender a nova linguagem digital foram apenas alguns dos deslizes. Quando finalmente aceitou mudar, passou por projetos que não emplacaram, como o programa Xuxa Meneghel na Record, que enfrentou duras críticas e baixa audiência. Sua imagem, antes associada à perfeição e ao encantamento, passou a ser questionada por antigos fãs.
Polêmicas vieram à tona, como seu relacionamento com Pelé, suas declarações polêmicas e até controvérsias ligadas a antigos contratos e bastidores do show da Xuxa. Ela, que um dia teve tudo, parecia agora lutar para reconquistar o mínimo, a atenção de um país que a venerou. Tentativas de ressurgimento e novos conflitos. Mesmo com o cenário adverso, Xuxa nunca deixou de tentar. Fez participações especiais, lançou livros, produtos e ingressou nas redes sociais. Contudo, suas opiniões firmes e posicionamentos políticos começaram a gerar divisões entre o público. Uma parte da audiência passou a vê-la com estranheza, enquanto outra a defendia com unhas e dentes. Ela lançou um documentário autobiográfico, revisitou seu passado e falou abertamente sobre os bastidores da fama, os traumas e a solidão que viveu. As entrevistas ganharam repercussão, mas também reacenderam polêmicas. Xuxa passou a ser vista como uma mulher em busca de reconciliação com sua própria história. Apesar de não ter mais o mesmo espaço de antes, conseguiu criar engajamento em nichos e passou a representar um ícone de resistência e superação. Sua presença, mesmo menos frequente, ainda gerava manchetes. A rainha, mesmo ferida, ainda não estava fora do jogo. A luta pelo legado, o futuro de uma lenda. Hoje, Xuxa Meneghel não é mais a onipresente rainha dos baixinhos da década de 80, mas também não é apenas uma sombra de quem foi. Ela representa um capítulo inteiro da cultura brasileira. Em um país onde o esquecimento costuma ser cruel, Xuxa luta para manter vivo seu legado. Não é mais apenas sobre a audiência ou os contratos milionários, mas sobre o significado que deixou em milhões de brasileiros. A transição do brilho infantil para a mulher que enfrenta a passagem do tempo é dolorosa, mas também digna. A cada aparição pública, entrevista ou projeto, ela reconstrói uma parte de sua história, mostrando que o brilho pode mudar de intensidade, mas nunca se apaga por completo. E assim, de deusa guerreira, Xuxa segue sua jornada, não mais nos palcos de estúdios gigantescos, mas na memória de um povo que, mesmo sem perceber, ainda guarda carinho por aquela loira que um dia gritou com alegria: "Bom dia, baixinhos!"